Eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o seu podcast que trata as questões metropolitanas. Aqui a gente vai falar de turismo, economia, meio ambiente, desenvolvimento social e muitas outras coisas, principalmente integração. E o meu convidado de hoje é o prefeito de Rio Negro, o Alessandro, o nome é difícil, viu? Von Liesinger. Bem-vindo, prefeito. Obrigado. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né, nos apresentando e apresentando um pouquinho de Rio Negro. Essa cidade, né, é uma cidade extremamente organizada, uma cidade, né, que tem um grande viés, né, do turismo, né, tem um grande viés das famílias que colonizaram lá, as famílias europeias lá, de várias etnias, né? Então, é uma cidade que tem muito a trazer, né, para essa região metropolitana. A gente sempre brinca, né, Márcio, que não é a última cidade, e sim a primeira cidade, claro, de Santa Catarina. Então essa é Rio Negro, que eu queria apresentar para vocês hoje. Muito bem, primeiro, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Falei certo o nome? O nome é mais ou menos assim, Márcio. O nome, a pronúncia em português é Von Liesinger, né, mas a pronúncia vem do alemão, né, que daí o V, daí é F, daí vira um FON. Aí é coisa assim, mas é Von Liesinger, tá de bom tamanho. Então tá bom. E para quem não conhece, primeiro o Alessandro, né? Como que o senhor se apresenta? Então, o Alessandro, hoje 50 anos, o Alessandro é pela primeira vez prefeito da cidade, né, mas o Alessandro tem uma história de ter crescido lá, ter vindo a Curitiba apenas para fazer faculdade, né, sou formado em Educação Física, e foi dentro das aulas, realmente, da Educação Física que surgiu essa questão do Alessandro estar voltando também ao convívio maior com pessoas, com entender o que as pessoas realmente queriam, né? E o professor de Educação Física, ele tem uma característica muito interessante, ele tem uma empatia boa com o aluno, o aluno geralmente gosta das aulas e do professor de Educação Física. E foi daí, Márcio, que saiu essa questão assim, mas por que a política na vida do Alessandro? Né, a política na vida do Alessandro, minha família não tem tradição política, não tem nada, né, aí veio dessa busca mesmo de conversar com o aluno que gostava das aulas, o aluno que queria uma oportunidade de repente no esporte no bairro, o aluno que queria interagir mais em outras disciplinas também, aí que surgiu essa escuta ativa, ser um bom ouvinte, e daí tive a oportunidade de ser diretor de escola e pude ali ver que poderia fazer pelo aquele grupo, e a política acaba vindo dessa forma assim na vida do Alessandro, né, esse jovem lá de Rio Negro, que veio a Curitiba, fez faculdade e retornou lá e está até hoje agora como prefeito. Bem, e Rio Negro é uma cidade importante, que é uma cidade que fica, da região metropolitana, né, a nossa região metropolitana ela é muito grande, é a segunda maior do Brasil. Eu sempre costumo dar as proporções que ela é maior que a Jamaica, maior que o Líbano, que o Kuwait. As vantagens de ser metropolitana e as desvantagens. E eu queria perguntar uma bem específica, assim, com relação, por exemplo, estar próximo de Curitiba às vezes compromete o comércio, as pessoas preferem comprar em Curitiba do que comprar lá em Rio Negro. Como é que funciona essa questão de estar tão perto e às vezes isso atrapalhar? Então, a distância nossa são 100 quilômetros, né, Márcio? Então, 100 quilômetros aqui numa rodovia boa, igual é hoje, é uma hora. Muitas vezes, para você atravessar Curitiba de um lado para o outro, vai demorar mais, em determinados horários, né? Mas essa é uma questão importante mesmo. O Rio Negro veio fazer parte da região metropolitana para somar principalmente em assuntos de saúde, né, de turismo, assuntos de educação, né? Mas tem essa questão assim realmente dessa vinda de pessoas. Nós temos um outro agravante, Márcio, que nós fazemos divisa com Mafra, Santa Catarina. Claro. E os estados, eles apresentam alíquotas diferentes, então tem um produto X lá que é muito mais barato de um lado da cidade, e o lado da cidade que eu falo é uma ponte, né? Uma ponte que nos divide, ou uma ponte que nos une. Sim, claro. Né? Então essa questão assim de ser região metropolitana, ela tem aspectos bem interessantes. O transporte metropolitano vai até lá, né? Então aquela história, se você quiser sair daqui e chegar a Rio Negro por R$6,50, você pode, né? Tendo mais R$6,50 para voltar, você volta. Né, mas a questão de estar na região metropolitana, mas ao mesmo tempo ser uma cidade que está a 100 quilômetros, ela traz algumas dificuldades, mas alguns momentos bons também, por estar dentro desse contexto de região metropolitana, que como você muito bem falou, né, Marcelo, é gigante, né, e a gente tem um rótulo assim, né, a gente não quer mais ser conhecida como a última cidade do Paraná, e sim a primeira, claro, adentrando de Santa Catarina para cá, que é o nosso caminho que chega a Curitiba. Né? Bom, o senhor falou da questão do turismo, eu quero tocar bastante nesse tema, mas eu queria falar antes de economia. O que a cidade produz lá? A cidade já foi, junto com uma região moveleira muito grande do tempo, né, que nós tínhamos
o grande extrativismo de madeira nobre na região, Rio Negro já foi uma das capitais do setor moveleiro. Né, com isso, com esse outro sentido da região, né, a gente então hoje tem uma indústria forte, né, as indústrias são o nosso carro-chefe lá, mas o agro é muito forte também. Nós tínhamos até 4 anos atrás a presença da Souza Cruz, né, algo assim que é um pouco polêmico, né, indústria fumageira e tudo mais, mas até hoje ela movimenta muito o Rio Negro. Né, hoje essa unidade da Souza Cruz está se transformando em outro espaço, né, a qual nós vamos trazer em breve informações e novidades, né, mas nós temos ainda essa questão da agricultura, da questão das granjas, né, nós temos muito o que envolve a granja, né, seja a semente, né, então nós temos todos esses espaços em Rio Negro. E a indústria é o carro-chefe. A indústria hoje com, por exemplo, uma Klabin, por exemplo, claro, né, essa questão do papel, daí já desencadeia outras, né? Então o Rio Negro hoje tem uma indústria forte, né, que movimenta, que gera economia. Além, claro, né, toda a questão do nosso interior, que é muito grande, né? Então hoje tem muita soja, muito milho, mas o fumo ainda é importante. O senhor falou da sua origem, do sobrenome alemão, mas a colonização lá também é alemã? A colonização é alemã. Rio Negro é a segunda cidade do estado, né? Lá no ano que chegaram os imigrantes alemães, Rio Negro foi a segunda a ser colonizada pelos alemães. Mas lá, Márcio, lá tem muito italiano, tem o polonês, tem os ucranianos, né? Que também são fortes. E tem uma específica, né? Que são os luxemburgueses. Os luxemburgueses, né? Um país europeu lá, pequeno, mas de um PIB muito alto, né? De um culturalmente muito forte. Nós temos quatro famílias que vieram de Luxemburgo ao Brasil e 3 delas são muito fortes em Rio Negro, que é a família Stresser, a família Bley e a família Gren. E isso tem movimentado até aquela questão, eu quero a dupla cidadania, né? Então o Rio Negro tem esse rótulo de ser uma das cidades que tem a maior colônia luxemburguesa do Paraná. Né? Isso tem trazido também um movimento, até estamos inaugurando um memorial lá agora, Memorial Luxemburgo. Então é algo que surgiu, né, junto com as colonizações ali da Alemanha, principalmente oriental, onde tinha até uma região chamada da Bucovina. Então tem uma região, tem toda uma pegada mais do norte europeu, assim, que colonizou o Rio Negro. Então é bem interessante. Eu lembro que eu estive visitando o Rio Negro e o secretário lá, o Felipe, ele falou bastante da questão dos bucovinos. Tem uma festa, algum evento lá relacionado a isso? Então, né? Os bucovinos é uma região ao norte da Alemanha que hoje até não é tão conhecido como a Bucóvia, mas na época da Segunda Guerra Mundial, ela teve uma espécie de uma independência e muitos vieram para o Brasil. E Rio Negro foi agraciado por esses alemães que vieram lá, da região da Bucóvia, que são os bucovinos. Hoje tem uma festa, tem cerveja com esse nome, tem aquela coisa assim bem típica, assim, e está sendo trazido de volta essa colonização para uma grande festa também. Nós temos a festa aqui, que é a da colonização, que agrega todos, mas a festa bucovina e do Luxemburgo é algo assim que está no nosso calendário, assim, para voltar. O prefeito, tudo que o senhor falou aqui são atrativos, né, para visitar a cidade. Essa questão da colonização, a história da cidade, as coisas bacanas e legais que tem lá. Mas como é que faz para explorar o turismo dessa forma, fazer com que o turista que mora aqui em Curitiba ou nos outros municípios da região metropolitana se interessem por Rio Negro e também o turista que vem de fora, de São Paulo, do Rio, de Minas, de Santa Catarina, que está hospedado aqui no centro de Curitiba, se interessar por Rio Negro? E está a 1 hora de Rio Negro, né, Márcio? Essa que é a grande sacada, né, daquele turismo de um dia, aquele turismo de 2 dias, e começar dessa forma. Rio Negro, nós estamos chegou um político há uns 20 anos atrás, e chegou lá, o Rafael Greca, chegou lá e nos disse assim: vocês têm aquele jeito que o paranaense, o curitibano conhece bem do Greca, né? Vocês têm a prefeitura mais bonita do Brasil. E aquilo ficou lá quietinho, né? E realmente a prefeitura é algo, né? Convido a você que está nos assistindo aqui a conhecer, a procurar lá, que você vai ter um aspecto europeu a 100 quilômetros aqui, né? Num grande castelo, né? Que abrigou nos anos de 1900, né? No século passado, e, né, abrigou toda a formação católica dos franciscanos.
Então nós temos uns nomes muito interessantes lá, nós temos Leonardo Boff, temos representantes da família Arnes, que estudaram lá, e mudaram a história da Igreja Católica no Brasil, no Paraná. Então, para você levar, você tem que mostrar Rio Negro, né, Márcio? Tem que mostrar Rio Negro, que é uma cidade aqui pertinho, que tem esse aspecto, tem os seus hotéis, tem as suas pousadas, tem o turismo rural, né? Hoje a gente tem um distrito lá que não perde em nada para grandes locais aí do Paraná, como o Vitomarsum, nessa questão das pousadas, da gastronomia, né? A nossa gastronomia lá, por ser uma cultura europeia, é muito rica, né? Se você quiser comer lá um Eisma, mas também se quiser e se interessar lá por uma comida polonesa, de um pirogue, de um alushki, então você tem todas essas formas. E isso tá, né, no nosso plano de governo, no nosso dia a dia, trazendo para Rio Negro mesmo, que seja visitado tanto pela região aqui de Curitiba, como nós temos essa proximidade com Santa Catarina. Ali nós temos São Bento do Sul, temos Joinville, temos toda a região que também fica a 100 quilômetros. Né? Então, geograficamente também ela é uma cidade que tem oportunidades. E o turismo, a gente sabe, o turismo é uma oportunidade, é uma experiência, como virou agora, né, esse jargão, assim, é importante mesmo, de você estar naquele local, vivenciando isso, interessando isso. Né? Então, convido a estarmos em Rio Negro. Vamos convidar depois, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e como é que faz para chegar até lá. Prefeito, primeiro mandato, como é que está sendo trabalhar agora, assim, de repente, do outro lado do balcão, né? Porque era um professor, né? Sim. E agora administrando a cidade. Então, os primeiros 6 meses, né, foram de grande trabalho, de grande entendimento também, né? Eu tenho assim um dizer que a gente tem que acertar muito mais para errar muito menos, né? Então, o Rio Negro tem ido nesse formato, mas o trocar de lado é interessante, né? Eu já tive outra experiência, né, na política, mas nunca como prefeito, mas é entender que você é o representante, você que tem que fazer a busca, você que tem que ser, né, o cabeça daquela cidade, trazendo, oportunizando. A gente sabe que nós temos uma população muito boa, são 32 mil habitantes, né, com a cidade de Mafra do lado, as duas juntas somam 90 mil habitantes, que formam uma cidade média, né, que hoje possui grandes oportunidades, né, várias redes de mercados, várias redes de lojas, farmácias, todas já em Rio Negro, né, fast foods. Então a gente tem essa pegada assim, mas a gente precisa mais, a gente precisa com que Rio Negro seja conhecida, nós que também temos essa oportunidade de chegar no pleno emprego igual o Paraná, né, nós temos hoje empresas se instalando e a busca por vagas, assim, a gente tem que trazer daqui, buscar de lá, porque já existe um momento favorável em Rio Negro, na questão de emprego, na questão turística, de educação, né? A gente falar um pouquinho de educação, professor não pode deixar de falar de educação, né? A educação de Rio Negro é a 9ª melhor do Paraná, né? Nós temos um IDEB muito alto, um IDH alto, né? Então o que transforma Rio Negro mesmo numa cidade atrativa para você morar, para você passear, para você investir, né? Na questão de investimento, agora nós estamos abrindo o Parque Industrial 2, né? Que possibilita as sessões de uso de terrenos, barracões. Então fica o convite ao empresário, às pessoas, né, Márcio, para a gente estar conhecendo o Rio Negro nesse eixo. Eu cito sempre um eixo: 100 quilômetros de Curitiba, 100 de Joinville, 200 de Paranaguá, 200 de Itapoá, São Francisco e Itajaí. Aí nós estamos então com 5 grandes portos a 200 quilômetros de Rio Negro. Então venha conhecer essa realidade. É uma cidade, de certa forma, estratégica, né? Porque a gente tiver visão de negócio. Né, mas veja estratégica, porque você vai pegar a BR-116, que é a maior rodovia do Brasil, você vai estar a 90, 95 quilômetros de lá, a 1 hora de carro facilmente, né? E você vai estar muito próximo das outras cidades. Então isso não deixa você isolado lá. Não, você está perto para você ter mão de obra, para você ter toda a logística da tua distribuição também. Então o Rio Negro, hoje eu considero o Rio Negro uma busca importante para o Paraná. O prefeito, tem uma coisa que a gente percebeu visitando os municípios, os 28 aqui, é que em alguns municípios falta gente técnica em algumas áreas. O turismo, talvez, mas outras áreas também para aproveitar as políticas públicas, por exemplo, do governo do estado. Eu não consigo tirar porque eu não tenho gente que saiba apresentar projeto, ou alguém que saiba determinada certidão. Como é que a cidade lida com isso? Porque às vezes realmente não tem que trazer gente de fora. Como é que faz para administrar isso e não causar uma antipatia com o público? Tem que trazer gente de fora. Por exemplo, tem uma ideia, o meu secretário de planejamento é de Joinville, os meus assessores têm de Curitiba, a gente teve que trazer, né? Porque hoje a gente chega no governo do estado e escuta assim: tem um projeto? O recurso está aqui.
Como é que você vai dormir sossegado com algo assim nesse sentido? Que você tem a oportunidade de fazer uma pavimentação, de fazer algo na educação, na ciência social, e você vai perder por causa do projeto, talvez, ou por causa de uma contabilidade que não te dá juridicamente ou fiscalmente, né, a tua segurança. Então hoje você tem que pensar as cabeças importantes de Rio Negro, você tem que trabalhar com material humano de Rio Negro, mas também tem que admitir essa possibilidade de ter que trazer pessoas para somar, né, nessas empreitadas políticas que o Estado do Paraná hoje transforma os municípios com projetos, com importantes obras. Então você não pode estar fora disso. E o Negro ficou um pouquinho para trás em relação ao Paraná, mas a gente já está retomando isso aí juntamente com o governo do estado, também para transformar cada vez mais a nossa Rio Negro. Uma coisa que o governador Ratinho sempre fala com orgulho é a questão da paz política, né? Essa conversa com os prefeitos, mas também com os deputados federais, com os deputados estaduais, com os senadores, coisa que durante muito tempo faltou. O senhor tem uma boa relação com os seus vizinhos ali, com Lapa, Campo do Tenente, com os outros municípios? Veja, Márcio, no final da história, ou no começo da história, vamos mudar assim, era tudo algo só. Campo Tenente era Rio Negro, metade da Lapa também, Mafra também. Aí veio uma guerra do contestado lá nos anos de 1900 e bolinha, e acabaram dividindo toda a situação. Então, as pessoas têm um pertencimento muito grande, as comarcas envolvem os municípios. Quando você fala em eixo turístico, os municípios mais próximos estão juntos. Então é uma sinergia boa, algo bom, assim. O morador daqui já morou aqui, já trabalhou ali. Então e o Rio Negro acaba fazendo divisa com muita gente. No nosso território, nós fazemos divisa com o Rio Negrinho, que é Santa Catarina, com o Piem, que é Paraná, né, com Lapa, que é Paraná, com Antônio Lindo, que é Paraná, com Campo do Tenente, com Mafra, que é Santa Catarina. Então a gente acaba sendo um povo só. E existe também lá, Márcio, uma curiosidade, assim, por Mafra ter sido Rio Negro, que após o guerra contestado houve o realinhamento dos estados, né? A gente tem uma cidade lá que não existe em unidade federativa nenhuma, que é a tal da Rio Mafra. Né? O povo se sente rio mafrense, né? Quem mora em Mafra trabalha em Rio Negro, quem mora em Rio Negro trabalha lá. Então é uma ponte, são duas pontes, né, que nos unem ali, que fica muito bacana, assim. Então é um povo muito, muito bom e muito junto. Não tem essa divisão, assim, né? Estamos todos juntos lá. Bem, um dos temas do nosso podcast aqui é integração. Essa integração que vem através do Prometrópole, através da Assomec, através de iniciativas até da própria Prefeitura de Curitiba. De que forma que o senhor acha que poderia melhorar essa integração aqui em toda a região metropolitana? Pô, mas já tem acontecido isso de uma forma bem bacana, né? Quando a Prefeitura de Curitiba cria uma secretaria para cuidar da região metropolitana, ela já demonstra que ela não se entende mais só com Curitiba, mas se entende como uma região metropolitana, né, gigante que é. Então essa integração assim, ela acontece através principalmente dos órgãos reguladores, né? Nós temos a antiga Assomec agora, mas era a MEP agora também, a MEP, que faz todo esse que era Comec antigamente. Comec, exatamente. Né? Então a gente tem todo esse envolvimento. E Rio Negro, mesmo estando um pouquinho distante, ela acaba sendo protagonista ali na região, porque os outros municípios em volta, eles acabam sendo menores. Né? Piem um pouquinho menor, Agudos do Sul um pouquinho menor, Campo Tenente menor, Quitandinha menor. Então o Rio Negro acaba sendo grande. Né? E isso transforma tanto aquela vinda das pessoas que vêm a Curitiba, essas cidades menores também procuram Rio Negro. Né? O fórum que atende essas cidades é Rio Negro. Né? O atendimento de saúde acontece também em Rio Negro. Então, essa integração acaba acontecendo ao natural, né? Mas claro que Rio Negro também se integra a todos, né? Com a vizinha maior Lapa, com a proximidade da região metropolitana, principalmente nas questões de saúde. Né? Rio Negro, como uma cidade pequena, ela acaba sendo abraçada pela região metropolitana com atendimentos, com necessidades, né? Na saúde não é diferente disso. Então é bem interessante essa integração aí. Que bom. Bem, a gente falou de paz política, né? E dentro do município, como é que é lá a formação da Câmara Municipal? Estão juntos? Como é que é? Lá foi assim. São 9 vereadores? São 11 vereadores. Lá foi assim. A gente teve uma eleição um tanto quanto diferente, né? A gente saiu contra um nome novo, né? O Alessandro ainda é um nome novo, né? Saiu contra 2 ex-prefeitos que apoiaram um candidato e mais o outro prefeito que foi 3 vezes prefeito de Rio Negro. Então, a gente conseguiu fazer uma campanha, se mostrar no papel hoje a população, você que está assistindo, teve mais de 10% de votos de diferença, mas a situação não foi assim, e daí a Câmara de Vereadores, a gente dos 11 fez 2 vereadores.
Então nós temos 9 vereadores que não são contrários, eu não cito eles como contrários, mas que eles têm compromissos políticos com outros, né, com outros grupos, isso é normal, mas a gente também tem mostrado que todos estando ao benefício de Rio Negro, claro, nós vamos conseguir vencer, né? As questões políticas partidárias a gente respeita, claro, e deixa com cada um. Mas agora, aquela pessoa que for contra realmente o que Rio Negro precisa para crescer, aí é um pensamento que a gente não concorda. E o que vem pela frente aí, prefeito? Então, assim, antes da gente falar do político, Alessandro, que vem pela frente, mas o que tem lá na cidade? O que o cidadão lá o Rio Mafrense, né? O Rio Negrense, pode esperar aí para esses mais de 3 anos, pouco mais de 3 anos? Nesse primeiro semestre foi um semestre de muita semeadura, né? A gente conseguiu plantar muita coisa. A gente conseguiu colocar vários projetos no governo do estado, a gente conseguiu fazer muitas ações já preventivas, buscando uma Rio Negro para os próximos 3 anos e meio, mas também a gente precisa de uma Rio Negro para 10 anos, para 20 anos. Senão você pensa muito pequeno, né? Um reordenamento de um pátio industrial, por exemplo, você tem que planejar já para colher daqui a tanto tempo. Então vem muita coisa boa, vem muita obra, vem muito desenvolvimento, infraestrutura, né? O Paraná é um estado que cresce visivelmente muito além dos outros, e Rio Negro não pode ficar fora dessa. Então o convite é que você venha, se engane com a gente, né, nesse projeto de Rio Negro, tanto a Rio Negro para 2028, mas a Rio Negro para 2035. Prefeito, tem um projeto do estado de São Paulo, eu estive visitando o Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira ele é maior no estado de São Paulo do que aqui no Paraná, eles são só 7 municípios. E lá acho que são 24 municípios. E eles têm um projeto de ressignificação do Vale do Ribeira, com incentivo fiscal para empreendimentos de turismo, por exemplo, hotel, pousada, parques, resorts, essas coisas assim. O senhor acha que, de repente, esse seria importante também para aqui para o lado do Paraná, pensando ali naquela região sul? Gente, pensando na nossa região ali, eu acredito muito que sim, porque assim como o Vale da Ribeira, Rio Negro, as cidades vizinhas, ele tem também essa questão de uma situação econômica não tão favorável igual o primeiro anel da região metropolitana, por exemplo, né, que cresce conforme Curitiba cresce, né? Então, Rio Negro e Mafra, ali também, a questão daí já passando por outro estado, tem essa questão ainda a ser trabalhada, né? E eu acredito muito, e acredito que nós devíamos avançar também assim. Veja a nossa situação lá. Rio Negro tem as suas alíquotas Paraná. Mafra tem as suas alíquotas Santa Catarina. Então tem produto que você compra 30% mais barato ao atravessar uma ponte de 100 metros. Então tem toda essa questão ainda para a gente trabalhar em Rio Negro, né? Mas eu acredito assim que o entendimento e essa convergência de ideias, né, que pode ter a região ali, pode ser um novo case de sucesso aí, claro, como pode ser o Vale da Ribeira, que tinha essa questão há anos atrás, que lá no Vale da Ribeira isso não dá certo. Não, e isso agora já está mudando. Né, já está mudando, está transformando, né? E Rio Negro também pode estar, a região de Rio Negro pode fazer, nós temos uma região ali que, somando, né, a gente fez uma somatória até para apresentar para vários empresários, a região próxima a Rio Negro são 150 mil paranaenses, sem tirando fora Mafra, né? Então é uma região de uma cidade média, né? E uma cidade todas próximas, agrupadas, com boas características, o povo trabalhador, então esse é um caminho bom também. E o senhor falou da alíquota, o IPVA, o pessoal deve comprar carro e emplacar tudo do outro lado lá. O que eu vou dizer para você? Eu tenho os meus princípios, né, mas que julgamento nós podemos aferir a uma pessoa que tem o endereço em Mafra, muitas vezes do seu trabalho, ou mora em Mafra e trabalha em Rio Negro, e ela vai pagar 2% em Santa Catarina e 3,5% no Paraná. Vamos fazer uma conta rápida, né? Sou professor de educação física, mas me atrevo a fazer essa conta. Né? Um carro de 100 mil reais hoje, que é um carro... Sim. Né? Não é um carro tão mais caro. Você vai pagar 3.500 lá e 3.500 aqui e 2.000 lá. Se a pessoa tiver o endereço, uma coisa, ela vai acabar fazendo. E sabendo que o IPVA é um imposto que metade fica para Rio Negro. Né? Então, a gente tem essa sensibilidade, que metade do que você paga fica para o município. Fica para a cidade. Aí o município investe em saúde, educação e tudo mais, né? Então, tem essa diferença. Mas, por exemplo, tem as diferenças também. Os postos de gasolina, de combustível, de Mafra, eles nem vendem álcool mais. Porque a alíquota do álcool em Santa Catarina é tão cara que se iguala quase a gasolina. Caramba. Então, o Rio Negro vende muito álcool. Então, tem toda uma compensação, assim, né? Tem produtos lá e produtos cá. Mas foi até pensado uma situação de uma espécie de uma zona franca, envolvendo, porque não é só Rio Negro e Mafra. Porto União, União da Vitória,
barracão lá no final de Santa Catarina. Então tem esse pensamento também. É embrionário ainda, mas tem esse pensamento assim de uma alíquota única. Fácil não é, mas seria bem importante. Planejamento, né? Planejamento a médio e longo prazo. Exatamente. Né? Bem, a gente está quase chegando no final aqui. Eu queria agora perguntar do Alessandro. O que pensa pela frente aí? Já articula outros voos maiores? Como é que... Então, né, Márcio? O Alessandro não era político, acabou sendo o vereador mais votado em 2016, acabou tendo a experiência também de vice-prefeito, né? E agora prefeito. Eu quero fazer o melhor mandato possível, Márcio. Quero fazer assim, o mandato para mudar Rio Negro mesmo. A minha cidade, onde nasci, cresci, que nem falei, só saí para estudar e acabei voltando rapidamente, né? Sou professor do estado do Paraná, né? Então quero ainda ter a minha possibilidade ainda de voltar um dia para a escola, né? Tenho essa vontade, gosto da docência, né? Escolhi ser professor, mas o futuro a Deus pertence, né? A gente está fazendo o melhor possível para esse mandato. O que vai acontecer para frente a gente tem que colher. O que a gente prometeu à população é seriedade, é capacidade de trabalho, é capacidade técnica, é não desistir nunca, é ser perseverante, né? É buscar mesmo naquela situação mais adversa, vamos ser resilientes, vamos começar daqui para lá e vamos seguir. Então é isso que o Rio Negro precisa. E o Rio Negro precisa de um crescimento. O Rio Negro precisa de voltar a ser protagonista, não ser conhecido apenas como uma cidade bonita, como uma cidade de um povo marcante, um povo respeitador, mas uma cidade que tenha planejamento futuro, que tenha, né, que os jovens não precisem sair de lá quando completam o ensino médio, que os jovens possam ter mercado de trabalho com emprego na área, que possa ter aquela capacitação que nós, para quem não precisamos importar mais servidores, as grandes empresas não precisam trazer mais os seus engenheiros do eixo Rio-São Paulo, possam ter de Rio Negro. Então essa é a expectativa para Rio Negro, é isso que a gente pretende para Rio Negro e a gente vai fazer em Rio Negro. Essa visão que o senhor falou agora é uma visão de políticos novos, não digo novo na política, mas mais jovens. A gente viu, por exemplo, vou citar novamente Eduardo Pimentel, que tem 40 anos, tem o senhor, o próprio Hélder de Colombo, e outros prefeitos aqui que renovaram a região metropolitana como um todo, né? É uma visão nova de política, de entender a política de uma forma, não queria dizer profissional, porque política não é profissão, né? Mas de uma forma mais técnica, talvez? Eu acredito que você ser técnico hoje em dia, porque eu vejo os municípios da região, você visitou todos, né, Márcio? Eu conheço todos os prefeitos, é uma geração nova. É uma geração nova que está vindo aí, porque as pessoas também hoje em dia, elas têm um entendimento maior de política partidária, de direita, de esquerda, de quem pode representar essa classe aqui, essa aqui, né? E políticos como o Eduardo Pimentel, por exemplo, que a gente tem um ótimo relacionamento, né, que tem uma faixa etária parecida, umas ideias parecidas, né? A gente coloca essa região aqui num rumo diferente, né? Um rumo que vai buscar protagonismo no Paraná, né? O Paraná já teve o seu crescimento lá na região norte, né, no noroeste, e alguns municípios aqui acabaram ficando um pouquinho para trás, mas agora com essa integração da região metropolitana acabam tendo a oportunidade de ser protagonista. Eu sempre digo assim, todos têm a oportunidade, alguns pegam ela e vão embora, né? Nós temos uma poetisa em Rio Negro chamada Helena Collodi. Poxa. Helena Collodi tem um dos poemas mais conhecidos dela, é assim, que Deus dá a todos uma estrela, alguns não conseguem nem vê-la. Porque você não pega aquela estrela e não transforma ela mesmo. Alguns não conseguem nem ver, né? Então, como esse poema, alguns pegam essa estrela, transformam ela, outros nem sabem que tem essa estrela. E está na hora da região metropolitana, está na hora aqui de Rio Negro, de toda a região pertinho ali, está na hora de a gente somar cada vez mais para o Paraná e crescer cada vez mais. Maravilha, prefeito, obrigado pela sua entrevista. Quiser deixar uma consideração final, eu desejo que a sua estrela brilhe e que Rio Negro conquiste realmente esse protagonismo aqui na nossa região. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Metrópole, né, um projeto iniciando, um projeto maravilhoso, né, com a tua experiência, né, mas a gente sabe que você é uma pessoa de grande experiência que vai trazer essa cara, esse jeito, né, que a população hoje entende ser relevante, ser muito bacana. Em nome do Alessandro, prefeito de Rio Negro, fica aqui um abraço a todos, né, mas e venham conhecer a prefeitura mais bonita do Brasil, né, e venham conhecer uma cidade hospitaleira, venham aproveitar Rio Negro, venham vivenciar, venham ter essa experiência de Rio Negro aqui, pertinho de Curitiba, aqui no Paraná. Muito obrigado. É verdade, é a prefeitura mais bonita do Brasil. Então,
Este foi o seu Metrópole, podcast especializado na região metropolitana de Curitiba. Até a próxima.